Essa deve ser uma das piores convocações na história do Brasil. E não é por causa da escassez de craques na seleção, mas sim porque o Ancelotti parece que vê futebol pelo TikTok. Pro cara convocar Danilo é porque parou em 2022, não é possível. O problema já começa nos goleiros. Alisson é incontestável e Ederson é meio questionável, mas é o que tá tendo. Mas alguém explica por que diabos ele levou o Everton braço de dinossauro. Ouvi dizer que ele deu uma boa melhorada em comparação ao péssimo início da temporada, mas sinceramente eu não me importo o suficiente para ir atrás e muito menos o Ancelotti com botar ele para jogar. Só que não podia ter colocado um goleiro pegador de pênaltis. A gente sabe muito bem que o Alisson não é confiável. Aí você abre mão de ter um goleiro pegador tipo Hugo Souza para ter um idoso no elenco. Só que o real injustiçado foi com certeza o Léo Jardim. Tá, desde o início do ciclo jogando pra caralho, sendo um dos melhores, em muitos momentos, o melhor goleiro atuando no Brasil e foi completamente negligenciado. E sinceramente, sou muito mais ele como segundo goleiro que o Ederson, que perdeu o ritmo na Turquia agora. E nosso problema de verdade começa logo agora, na defesa, que é disparado o pior setor da seleção. Como nem tudo é coisa ruim, pelo menos a gente tem uma ótima dupla de zaga. Ainda tem o Bremer, que depois daquele gol contra a França virou ídolo nesse time. CBF já pode levantar uma estátua do homem na frente da sede. E eu rezo para que não ocorra nada de mal com esses bons moços, porque senão... Tem o Wesley também, que na seleção não entrega nada, mas na Roma joga muito. E é o melhor que a gente tem, então tá valendo. Do outro lado a gente tem Alexandro, o que é triste, mas dos males é o menor. E ainda pode trazer uma certa experiência para esse elenco. Só que a verdadeira merda começa mesmo é com esses 4 cavaleiros do apocalipse aqui. Começando no Ibanez, que tá morto na Arábia. Se ele tivesse ido sacrificado para lesionar o Mbappé no amistoso contra a França, teria saído como herói nacional. Mas infelizmente esse não foi o caso. Aí me questiono se o Ancelotti realmente vê futebol por rios, porque toda vez que eu ouvi falar desse cara, foi só coisa ruim. Então ele deve ter o melhor empresário do mundo, papo de bola de ouro. Agora o Douglas Santos, que é um cara que no início eu não conhecia, só que agora parece que eu ainda tô no início. E finalmente, as 2 piores convocações. Léo Pereira! Léo Pereira! Começa pelo Léo Pereira, que deve estar correndo atrás do Mbappé até hoje. Se continuar assim, dá pra chegar nos Estados Unidos a tempo da final da Copa. O cara não consegue marcar Eric do Vitória e vai ter que marcar Harry Kane. E o que falar do Danilo? Até hoje eu não sei o que esse cara tá fazendo na seleção. Se o Brasil perder a Copa, já põe ele na lista dos culpados. Porque é certeza que esse cara vai entregar a paçoca alguma hora. Anota aí. O cara é reserva no Flamengo, mas é titular na seleção. Mesmo fazendo merda todo santo jogo. Empresário do Danilo, outro GOAT da profissão. Aí batendo de frente com o do Ibanez. Os caras devem ser o CR7 e Messi do marketing. Detalhe, o cara ainda tem posição de liderança no elenco. Só de ter a mera menção do Danilo como capitão da seleção, dá vontade de chorar. E aí eu questiono por que o Ancelotti não convocou o Alexandro, do Lille, que ele próprio trouxe para testar na sua primeira convocação e se mostrou muito seguro, ou então o Murilo do Forest, que é jovem e mesmo que não tivesse tanta oportunidade, já começaria a ser lapidado pro próximo ciclo. E eu tenho certeza que tem muito mais qualidade que alguns que foram pra lista aí. No meio campo o negócio fica um pouco mais tranquilo, mas isso é exclusivamente porque a gente só tem 5 convocados nessa posição. Bruno Guimarães e Casemiro são os incontestáveis, e tá aí um jogador que eu tô ansioso pra ver atuando, que é o Danilo do Bem. No caso, o que joga no Botafogo, que praticamente cravou a vaga dele da última data FIFA. E tava comendo a bola no Brasileirão. A não ser que o Ancelotti invente jogar com 3 volantes, ele provavelmente vai ser reserva, já que é o meu campo mais box to box, assim como o Guimarães. A diferença é que na seleção o Bruno é mais criativo ao invés de pisar mais na área, como faz no Newcastle. Função que o Danilo vai passar a cobrir, o que é maravilhoso, já que nesse setor falta muitas opções. Aí o Carleto do nada decidiu reviver o Fabinho ano passado, e agora a gente tá com mais um morto da Arábia no elenco. Outra convocação que me dá vontade de chorar, que eu não consigo entender, é essa do Paquebet. Mas ao contrário do Danilo, pelo menos tem uma justificativa, que é pra fazer a mídia da seleção, né? Porque de futebol os dois são zerados, mas o Brasil não pode ir pra Copa sem fazer a dancinha do Paquetá, né? E tá tudo bem. Meu medo é só ele entrar em campo, ainda mais que supostamente ele é o nosso único meio de criação. Graças a Deus não é assim na prática, só que isso aumenta muito as chances até dele jogar como titular. Isso sim seria o pior dos males. O principal problema pra mim, no meio campo, foi não ter convocado o Andrei, que o próprio Carleto convocou o ciclo todo, tava bem no Chelsea, inclusive fez gol logo depois de não ter sido chamado pra convocação, e mostrou ter qualidade. Mas fora isso, não tem muito o que comentar. No ataque eu bato palmas pro nosso técnico, porque a lista dos convocados tá quase perfeita. Não tiraria nenhum dos que foram chamados. O problema foram as ausências.
Mas antes de falar do ataque, se inscreve aí no canal para poder dar aquela força, principalmente caso você esteja gostando do vídeo, para poder ver os próximos. Vamos primeiro falar do Endrick, que era dúvida se ia pra Copa ou não, e ainda bem que vai. Admito que não era o maior fã dele, e ainda acho a temporada que ele fez na França um tanto superestimada. Mas depois do que ele fez na última data FIFA, não resta dúvidas que o moleque tem estrela. Convocação extremamente merecida, e por mais que o Casemiro e sua panela devam achar o contrário. Luiz Henrique, Martinelli, Bagre Júnior, Matheus Cunha e Rafinha já eram todos esperados. Igor Thiago foi uma das melhores surpresas que o Brasil poderia ter nesse último ano. O cara simplesmente chegou no Brentford, vice-artilheiro da Premier League, brasileiro com mais gols em uma edição de campeonato inglês e jogou pra caralho nos 2 amistosos. Esse é um daqueles jogadores que você vê representando a camisa. Marca, pressiona, corre, fez um golaço de pênalti e teria dado uma assistência logo na sua estreia contra a França, caso não fosse o Virgínio, quer dizer, ex agora. E então a convocação mais esperada, o Príncipe voltou. Quem não gritou com a convocação do Ney tá maluco. Eu mesmo só faltei pular da janela. Sinceramente, não existia mundo que esse cara não fosse pra Copa. Ele pode se lesionar e nem sequer jogar uma partida. Tá repreendido. Mas não podia deixar o mesmo peso da consciência de não chamar o Romário em 98 para colocar um cara aleatório. Na verdade, o carinha que ficou de fora não é bem um qualquer, mas a gente chega lá. E para fechar a lista com uma cereja no bolo, uma das melhores decisões que o Ancelotti poderia ter feito, que foi chamar o Ryan. Infelizmente ele não teve tanta oportunidade nos últimos jogos da seleção, mas quem vê ele jogar sabe que ele tem nível para se tornar um jogador geracional. E o nosso técnico não podia perder a chance de já começar a lapidar essa joia. O cara simplesmente levou o Vasco para a final depois de uma década, foi para a Europa e até hoje não sabe o que é derrota e levou o Bournemouth pela primeira vez na história para uma competição europeia. Tem tudo para deslanchar nessa Copa e espero que seja a peça que faltar para conseguirmos a tão sonhada 6ª estrelinha. Mas nem tudo são flores, e mesmo tendo um ataque muito qualificado, ainda assim teve polêmica. A principal com certeza foi a do João Pedro, cantou a convocação do Neymar e aí ele acabou sendo convocado justamente no lugar do próprio JP, o que seria engraçado. Na verdade se não fosse triste. E sinceramente eu acho que ele entraria facilmente no lugar de qualquer um desses zagueiros que não entregam muito, já que o Ancelotti decidiu chamar 5, ou até do Paquebet e Fabinho, já que apesar de ficarmos só com um meia, pelo menos 3 atacantes nossos fazem essa função. Mas mesmo assim, dadas suas atuações no ciclo, onde em 7 jogos ele não fez um gol sequer, apesar de estar bem no Chelsea, não vai fazer tanta falta na seleção. Só que disparada a maior injustiça, não só da convocação, como também do comando do Carlo Ancelotti até aqui, foi não ter convocado o Antony. O Ghost está pelo menos no top 5 jogadores brasileiros com mais participações a gol nessa temporada, jogador com mais gols de fora da área no mundo, vice-artilheiro da Europa League esse ano, levou o Betis pra Champions, sendo o melhor jogador da equipe. Surreal ele não ter recebido uma chance nesse 1 ano e meio de Espanha, onde desde que chegou vem deslanchando. E eu afirmo com convicção que esse é um dos melhores atacantes brasileiros no mundo, que está um dos melhores da sua posição. Torço para que ele continue em boa forma para chegar a uma possível Copa de 2030. Mas é isso aí. Essas são as minhas considerações para essa convocação. Caso tenha gostado, deixa o like, por favor, para poder me apoiar. Se discorda em alguma coisa, comenta o porquê e o que você acha. Muito obrigado por tudo. Fiquem com o Papai do Céu e tchau.